Bom, pessoal, como eu mencionei na aula anterior, aqui está a nossa continuação da parte 3. Bom, pessoal, aqui é reforçando, eu separei, né, essas partes que eu gosto de reforçar, de dar ênfase, é porque eu acho que as que mais têm luminosidade, ou seja, que trazem mais consciência. Então, aqui, inclusive, eu coloco até imagens para ficar fácil a compreensão. Então, repetindo aqui, as imagens da fantasia superam a influência dos estímulos sensoriais, ou seja, a imagem da fantasia aqui, né, no caso é o par de Cisígia, né, esse par divino da Cisígia, eu coloquei o desenho, né, da projeção, ele aqui no meio e os pais aqui logo depois, como que se os pais fossem esse receptáculo perfeito, né, a princípio, né, dessa projeção inconsciente. Então ele fala, né, as imagens da fantasia superam as influências dos estímulos sensoriais, ou seja, da vida real, né, do que é físico, do que é real, palpável, e organizam estes últimos, ou seja, organizam os estímulos sensoriais como uma imagem anímica pré-existente. Ou seja, os estímulos sensoriais, eles são organizados como uma imagem anímica pré-existente. É como se os estímulos sensoriais, eles fossem tipo uma ponte de energia, né, para ativar ainda mais essa imagem pré-existente na psique da criança, né? Na medida em que a criança vem ao mundo com um cérebro diferenciado, predeterminado pela hereditariedade e, portanto, individualizado, ela responde aos estímulos sensoriais externos não com quaisquer predisposições, mas sim com predisposições específicas que condicionam a uma seletividade e organização da apercepção que lhes são próprias, ou seja, individuais. E aqui eu coloquei um cérebro meio doente, né? Porque é como se representasse figuramente essa questão dessas predisposições, às vezes tão obscuras, né, de percepção da realidade que é herdado, né? Tais predisposições são comprovadamente instintos herdados e pré-formações. Estas últimas, ou seja, as pré-formações, são as condições a priorísticas e formais da percepção, baseada nos instintos. Sua presença imprime no mundo da criança e do sonhador o timbre antropomórfico, ou seja, a questão de dar qualidades humanas, né, para deuses, animais, enfim. Aqui no caso, é como se ela desse qualidades humanas para um casal cisígia divino, né? Trata-se dos arquétipos que determinam os rumos da atividade da fantasia, produzindo desse modo nas imagens fantásticas dos sonhos infantis, bem como nos delírios esquizofrênicos surpreendentes paralelos mitológicos, como os que também encontramos de forma atenuada nas pessoas normais e neuróticas. Não se trata, portanto, de ideias herdadas, mas de suas possibilidades. Não se trata também de heranças individuais, mas gerais. Ou seja, me parece que a questão do casal de Cisígia não é uma herança individual, né? Mas é uma herança geral que tem a ver com o inconsciente coletivo e o consciente coletivo. Não se trata também de heranças individuais, mas gerais, como se pode verificar pela ocorrência universal dos arquétipos. Assim como os arquétipos ocorrem a nível etnológico sob a forma de mitos, também se encontram em cada indivíduo, nele atuando de modo mais intenso, antropomorfizando a realidade quando a consciência é mais restrita e fraca, permitindo que a fantasia invada os fatos do mundo exterior.
Esta condição é dada indubitavelmente na criança em seus primeiros anos, ou seja, como a gente viu, né, a consciência na criança é restrita e fraca nessa idade. Então, daí a facilidade de que essa fantasia dos arquétipos invada o mundo exterior, o mundo dos fatos, né? Dos fatos, aliás, os fatos do mundo exterior. Para mim, é mais provável que a forma arquetípica do par divino, ou seja, a cisígia, né, recubra e assimile a imagem dos pais verdadeiros num primeiro momento, até que, com o desenvolvimento da consciência, a forma real dos pais seja percebida, não raro para o desapontamento da criança. Ninguém sabe melhor do que o psicoterapeuta que a mitologização dos pais se prolonga muito tempo através da idade adulta e só é abandonada após uma grande resistência. Bom, aqui eu coloquei algumas imagens do casal, né, da Cisígia, como eles são experienciados, né, de modo coletivo. Aqui temos a questão do pai e da mãe, né, do casal Cisígia, do, do casal representado como elementos da natureza ou elementos do cosmos, né, como princípios universais, masculino e feminino, como, por exemplo, o casal se exija da alquimia, né? Representando a lua, o inconsciente, o sol, a consciência. Aqui o casal se exija, porém, unidos, né? Como Rebes, que seria o andrógeno, né? E aqui, como criadores do universo, também muito difundido, né? Por exemplo, em algumas tradições, como a Cabala, a gente pode ver isso em Binah e Rockman, né? Se eu não me engano. Bom, aqui eu trouxe um trecho, né, de um caso de um paciente do Jung que ele relata no livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo. É claro que eu não coloquei todas as informações, todos os, vamos dizer assim, de forma completa. Eu apenas pincelei alguns trechos, até para o vídeo não ficar extenso. Mas é um caso específico que o Jung trata, e aí ele fala um pouco sobre isso. Ele diz o seguinte: os desenhos representavam um clímax decrescente. Desenhos porque o paciente parece que estava tendo sonhos em relação à mãe. E como ele estava no processo de análise, né, do inconsciente, Jung pedia para que ele desenvolvesse, né, o conteúdo que ele tinha sonhado e pedia para desenhar. E aqui ele relata esses desenhos, né? Então os desenhos representavam um clímax decrescente. Eram vários sonhos. Eu não coloquei todos aqui, mas eu coloquei só alguns. Primeiro, a mãe era um hermafrodita divino, o qual, através da experiência decepcionante e inegável da realidade, foi privado de sua perfeição andrógena e platônica, transformando-se na figura lamentável de uma mulher velha e comum. A mãe fora manifestamente desde o início, isto é, desde a mais tenra infância do paciente, assimilada à ideia arquetípica da cisígia ou da connectio masculino-feminina, aparecendo-lhe por isso como perfeita e sobrenatural. Esta propriedade é inerente ao arquétipo e constitui também a razão pela qual permanece estranha à consciência por não lhe pertencer, e caso o sujeito se identifique com ela, pode operar uma transformação devastadora da personalidade, geralmente sob a forma de megalomania ou de complexo de inferioridade. A figura da ânima que conferia à mãe, na ótica do filho, um brilho sobrenatural é desfeita gradualmente pela banalidade cotidiana, voltando para o inconsciente, sem que com isso perca sua tensão originária e instintividade. A partir desse momento, ela está pronta a irromper e projeta-se na primeira oportunidade, quando uma figura feminina o impressionar, rompendo a cotidianidade. Ou seja, aquele ainda é o mesmo paciente. Ele fala que
a ânima que conferia à mãe, na ótica do filho, esse brilho sobrenatural, ou seja, os arquétipos eles trazem essa carga emocional, às vezes luminosa e ao mesmo tempo instintiva, né? Trazem e isso acaba sendo projetado na figura real da pessoa, né? E aqui ele fala que essa ótica do filho, né, esse brilho sobrenatural é desfeito gradualmente pela banalidade cotidiana, voltando para o inconsciente sem que com isso perca sua atenção originária e instintividade. Aqui a gente pode lembrar do caso de Hefesto, né, em que ele acaba se interessando por Afrodite, então ela seria a primeira figura feminina a impressioná-lo, né, depois da mãe, porque ele tinha uma impressão da mãe, ele dava um contexto para ela, né, assim, meio que fora do comum, mas também bastante justificável, né, como o Morgenstein fala sobre a questão da rejeição e tudo mais. Mas ainda assim a gente nota ali uma desproporcionalidade, né? É como se a mãe ela fosse um deus ou uma deusa, né? Enfim, fosse parte da criação divina e ao mesmo tempo doadora, né? Enfim, existe ali uma coisa fora do normal. Bom, aí a gente traz aquele exemplo para cá, né? Quando Hefesto ele projeta na Afrodite a questão da ânima, ou seja, daquele do brilho sobrenatural, né? Ou seja, ele constela uma figura típica do consciente coletivo, porque a Afrodite ela representa isso, né? A mulher voluptuosa que representa essa questão da beleza, né? Voluptuosa, por assim dizer. Bom, continuando, a imago dos pais. Naturalmente, o homem ingênuo não percebe, ao nível da consciência, que seus parentes mais próximos, cuja influência sobre ele é direta, só em parte coincidem com a imagem que deles tem. A outra parte dessa imagem é constituída de um material que procede do próprio sujeito. E aqui eu achei interessante porque a gente viu que realmente a parte da personalidade inconsciente, a ânima, é um conteúdo próprio do sujeito que ele projeta inconscientemente na mãe, né? Assim a mulher também, né? A imago nasce das influências dos pais e das reações específicas do filho. Por conseguinte, é uma imagem que reproduz o objeto de um modo bem condicional. O homem ingênuo crê, porém, que seus pais são tais como ele os vê. A imagem é projetada inconscientemente e, quando os pais morrem, continua a atuar como se fosse um espírito autônomo. Os primitivos falam do espírito dos pais que voltam à noite. O homem moderno denomina esta mesma realidade de complexo paterno ou materno. Ou seja, aquilo que Jung falou de você ter um complexo e o seu eu, por não reconhecer, né, o eu consciente, não reconhecer essa outra parte da própria personalidade, ele age de maneira hostil a essa parte da sua personalidade, não reconhecendo-a e por isso mesmo projetando no outro. Bom, aqui eu separei novamente, né? Eu acho que eu gosto muito de fazer essa questão da diferenciação para ficar até mais de forma mais consciente. Quando ele fala que essa imagem que o filho tem dos pais só em parte coincide com a imagem que deles têm, ou seja, o pai e a mãe só em parte representa essa construção dessa imagem, né? Mas a outra parte dessa imagem ela é constituída de um material que procede do próprio sujeito, foi o que eu acabei de falar, né? Dessa parte da personalidade que é inconsciente do próprio sujeito. Então, a imago parental nasce das influências dos pais e das reações específicas do filho. Tudo o que atua a partir do inconsciente aparece projetado nos outros. Não que os outros sejam totalmente isentos de culpa, pois mesmo a pior projeção está presa a um gancho que, por muito pequeno que seja, é ainda um gancho oferecido por outrem. Ou seja, a projeção
um objeto para ele receber a projeção de um inconsciente de outra pessoa, ele provavelmente em parte tem algo que coincide com essa projeção, senão ele não receberia, ele não seria o receptáculo ideal para receber aquela projeção. Como a gente viu na aula que eu falei sobre a imago do objeto, né? Então aqui Jung fala que mesmo que essa projeção ela aconteça de modo num objeto, ou seja, numa pessoa, numa situação, ainda assim essa pessoa, essa situação não é totalmente isenta de culpa, né? Porque não existe nada absoluto aqui, né? Ou seja, existe participação de ambas as partes, tanto do inconsciente da pessoa como da pessoa que é o objeto receptáculo dessa projeção. Entre esses fatores psíquicos herdados há uma classe especial não confinada à família ou à raça. Há disposições universais da mente que devem ser entendidas como as formas eidula ou eidola de Platão, de acordo com as quais a mente organiza seus conteúdos. Poderia-se igualmente descrever essas formas como categorias análogas às categorias lógicas presentes sempre e onde quer que seja, como postulados básicos da razão. Acontece apenas, no caso das nossas formas, que não estamos tratando com categorias da razão, mas com categorias da imaginação são sempre essencialmente visuais. Suas formas devem de início ter o caráter de imagens, além disso, de imagens típicas. Razão porque, seguindo Santo Agostinho, eu as chamo de arquétipos. Ou seja, pessoal, parece que essas disposições universais da mente, elas são como formas, né, de como a mente humana ela organiza seus conteúdos. Bom, os componentes estruturais originais da psique são de uma uniformidade não menos surpreendente que aqueles do corpo visível. Os arquétipos, por assim dizer, são órgãos da psique pré-racional. São formas e ideias eternamente herdadas que não têm, a princípio, nenhum conteúdo específico. Seus conteúdos específicos aparecem somente no curso da vida do indivíduo, quando a experiência pessoal se fixa nessas formas. Bom, pessoal, aqui novamente eu trouxe essa parte aqui que eu achei bastante interessante, só que eu vou explicar ela de forma figurativa, em desenhos, para ficar talvez mais clara a compreensão. Bom, pessoal, aqui eu coloquei de forma figurada a psique humana, né, quando a criança nasce, representando uma árvore que cresce. Só que essa árvore ela não cresce do nada, ela já possui algumas raízes muito mais profundas. Essas raízes profundas, que aqui está de outra cor, né, uma cor marronzinha, ela representaria então aquilo que é herdado, ou seja, a psique pré-formada, né? Ou aquilo que Jung falou que a criança não nasce como tábula rasa, mas que ela já tem algo ali como que predisposições, instintos herdados e pré-formações que são condições a priorísticas e formais de apercepção da realidade, né, baseada nos instintos. Como que se essas raízes maiores aqui, elas representassem tudo aquilo que a humanidade já conseguiu desenvolver em termos de consciência. Só que essa consciência, ela não é livre de uma parte que é chamada inconsciente, né? Ou seja, a gente percebeu que a psique humana ela é formada desses dois mundos, por assim dizer. Então, aqui no nosso desenho, eu coloquei, né, essas partes, então, herdadas, já desenvolvidas e que é considerado como hereditário ou como formas a priorísticas, né, de apercepção da realidade, como também experiências já vividas por outras pessoas, inclusive aqui eu coloquei imagens de ancestrais, de um passado longínquo também. E aqui essas figuras representam tudo aquilo que é carregado
nessas raízes mais profundas, ou seja, os instintos, né? Se realmente o homem se diferenciou, ou seja, se ele veio desse mundo bastante inconsciente, em que algumas tradições falam que o homem era planta, depois virou animal, depois ser humano, e do ser humano um ser espiritual, né? Enfim, reconhecendo a sua espiritualidade, não negando a matéria. Então eu coloquei essas figuras aqui representando essa raiz profunda, né? Ou seja, tudo que vem carregado nessa raiz. E aí eu coloquei essas formas geométricas como as formas que Jung fala, né? Que são os arquétipos, que são as predisposições, são as pré-formações, as condições a priorísticas e formais de apercepção baseada nos instintos. Como ele disse, essas formas elas não são preenchidas, elas são vazias. Por isso que eu coloquei, eu achei que a representação das figuras geométricas seria ideais, porque elas não estão preenchidas. E aí, como a gente viu, né, quando a criança nasce, uma forma dessa, ou seja, um arquétipo desse, é automaticamente vivido na experiência humana. E aí eu coloquei aqui como um exemplo, né? Ou seja, já configurou aqui, já preencheu uma formazinha, né? Uma formazinha. Então, o próprio nascimento, ou seja, a experiência humana em si, do filho com os pais, já é o preenchimento de uma forma arquetípica. Ou seja, essa experiência em si já preenche esse arquétipo. E aí, eu coloquei também que, como essa experiência ela dura, né? Ela não é só uma experiência que ali aconteceu e depois que o indivíduo vai se desenvolvendo, vai adquirindo consciência, isso cessa. Muito pelo contrário, né? É uma experiência que é vivida até o ser humano desencarnar. Então, essa experiência ela continua sendo preenchida a todo momento. Na minha percepção, ela é preenchida com a experiência materna, figurando como a gente viu, de forma projetada inconscientemente, né, na mãe. Mas se esse indivíduo ele compreender esse arquétipo num sentido mais elevado, não é que a experiência ela não seria válida ou ela deixaria de existir. Na verdade, a experiência ela continua, só que agora ela foi como que integrada, né, na consciência, por assim dizer. E aí o filho consegue retirar essa projeção da mãe, retirar essa projeção da sua imagem da alma, né, do arquétipo da ânima da mãe e trazer para si, né? Bom, a outra parte do inconsciente é o que eu chamo de inconsciente impessoal ou coletivo. Como o próprio nome indica, este inconsciente não inclui nenhum conteúdo pessoal, mas apenas conteúdos coletivos, ou aqueles conteúdos que não pertencem apenas a determinado indivíduo, mas a um grupo de indivíduos e, em geral, a uma nação inteira ou mesmo toda a humanidade. Estes conteúdos, ou seja, a nossa raiz profunda, né, do nosso desenho, estes conteúdos não foram adquiridos durante a vida do indivíduo. São produtos de formas inatas e dos instintos, ou seja, as minhas forminhas lá que eu coloquei geométricas, né, são produtos de formas inatas e dos instintos. Embora a criança não tenha ideias inatas, possui, contudo, um cérebro altamente desenvolvido, com possibilidades de funcionamento bem definidas. Este cérebro é herdado de seus antepassados. É a sedimentação da função psíquica de todos os seus ancestrais. A criança nasce, portanto, com um órgão que está pronto a funcionar, pelo menos da mesma maneira como funcionou através da história da humanidade. É no cérebro que foram pré-formados os instintos e todas as imagens primordiais que sempre foram a base do pensamento humano, ou seja, portanto, toda a riqueza dos temas mitológicos.
O inconsciente coletivo é a formidável herança espiritual do desenvolvimento da humanidade que nasce de novo na estrutura cerebral de todo ser humano. Ou seja, por isso que eu representei a árvore nascendo de uma raiz muito mais profunda que já existe, né? A consciência, ao invés, é um fenômeno efêmero, responsável por todas as adaptações e orientações de cada momento, e por isso seu desempenho pode ser comparado muitíssimo bem com a orientação no espaço. O inconsciente, pelo contrário, é a fonte de todas as forças instintivas da psique e encerra as formas ou categorias que as regulam, quais sejam precisamente os arquétipos. Ou seja, pessoal, só confirmando, toda vez que uma criança nasce, ela já tem uma base que é esse inconsciente coletivo. Todo ser humano que nasce, ele já nasce de um ponto de partida do que já foi desenvolvido pela humanidade. E, e essa parte, que é as nossas raízes, é o inconsciente coletivo. Assim, o homem nasce com sua complicada predisposição psíquica, que é tudo menos uma tábua rasa. Mesmo a mais arrojada fantasia tem os seus limites determinados pela herança psíquica, e mesmo através dos véus da fantasia mais desenfreada, transparecem aquelas dominantes que são inerentes à mente humana desde tempos imemoriais. Consideramos um fato muito estranho quando algum doente mental desenvolve fantasias que podem ser encontradas sob forma quase idênticas entre os primitivos, mas mais estranho seria se assim não fosse. Ou seja, voltando no nosso exemplo, Jung fala que mesmo a fantasia mais desenfreada, mesmo na pessoa doente, um esquizofrênico, por exemplo, ele diz que mesmo a fantasia de um doente é uma dessas formas aqui, né? Ou seja, é uma forma geométrica dessa aqui, como exemplo, né, que eu dei, figurativa de ser um arquétipo ou uma imagem primordial ou aquilo que Jung chama de dominantes do inconsciente. E ele fala que mesmo essa fantasia mais, vamos dizer assim, fora do comum, ainda assim ela é uma dessas formas aqui abaixo, né, da raiz maior. E estranho se essa fantasia não fosse uma dessas formas. Por quê? Porque aí o ser humano ele teria ultrapassado algo que não é herdado, né, por assim dizer, ou ele teria ultrapassado algo que ficaria em algo bastante abstrato. Ou seja, não se encontraria explicação para aquela fantasia dele, né? Bom, pessoal, aqui eu estou repetindo alguns trechos até da aula anterior, até para que a gente fixe mais essa questão do conteúdo, né? Ele diz: a esfera de nossa herança psíquica chamei-a de inconsciente coletivo. Todos os conteúdos de nossa consciência foram adquiridos individualmente. Se a psique humana consiste única e exclusivamente na consciência, nada haveria de psíquico que não tivesse surgido senão no curso da vida individual. Neste caso, procuraríamos em vão qualquer condição ou influência prévia, ou seja, que quando ele fala de influência prévia, seria a questão dos arquétipos, né, do inconsciente coletivo. Nesse caso, procuraríamos em vão qualquer condição ou influência prévia por detrás de um simples complexo parental. Com a redução ao pai e à mãe, teríamos dito a última palavra, porque eles são as figuras que primeiro influíram em nossa psique consciente, com a exclusão de tudo mais. Na realidade, porém, os conteúdos da consciência não surgiram apenas através da influência do ambiente individual, mas foram influenciados e constelados também por nossa herança psíquica, ou seja, o consciente coletivo. Talvez agora fique mais fácil compreender, né, essa parte que foi dita até na aula anterior, que antigamente a consciência ela era considerada como a psique total, né? Só que a gente já viu que não é assim, porque a psique ela é composta de outros continentes. Mas talvez era justamente porque era o que se conhecia até então, né? Ou seja, que a psique era somente a consciência, porque não se conhecia essa parte,
profunda da psique que é chamada de inconsciente. Por isso ele fala, né, que os conteúdos da consciência não surgiram apenas através da influência do ambiente individual. Como a gente acabou de ver nesses slides anteriores, a gente viu que, na verdade, a criança, né, devido ter uma consciência muito crepuscular inicialmente, ela ainda muito mergulhada, ainda no inconsciente coletivo, ela projeta um conteúdo, né? Ela constela um conteúdo arquetípico e projeta nos pais. Naturalmente, a imagem da mãe individual é impressiva, mas sua impressividade toda particular é devida sobretudo ao fato de estar associada intimamente a uma disposição inconsciente, a um sistema ou imagem inata que é o resultado da relação simbiótica da mãe com o filho, existente desde todos os tempos. Onde falta a figura da mãe individual sob este ou aquele aspecto, verifica-se uma perda ou uma exigência à imagem coletiva da mãe de se realizar. Malogrou-se, por assim dizer, um instinto. Isto muitas vezes provoca distúrbios neuróticos ou pelo menos singularidades de caráter. Se não houvesse o consciente coletivo, ou seja, se não houvesse a raiz já formada, a educação poderia conseguir tudo. Poderíamos reduzir impunemente o homem a uma máquina psíquica ou transformá-lo em um ideal. Ou seja, se o homem, se pudessem construir um homem do nada, né, só colocaria ali o que ele viveu da forma individual, né? Ou seja, a experiência humana mesmo quando ele viveu aqui de forma individual. Mas a questão é que a gente viu que não tem como, né? Porque o consciente coletivo e o inconsciente coletivo influenciam bastante, né, os conteúdos que esse ser humano vive durante essa pequena experiência humana aqui na Terra. Mas todos estes esforços encontram fortes limitações, porque há dominantes do inconsciente que põem exigências quase impossíveis de realização. Ou seja, a questão da projeção de uma imagem, às vezes divina, né, em, em pessoas comuns. Bom, aqui já finalizando e reforçando já os últimos detalhes, eu acredito que esses arquétipos, ou seja, essas imagens primordiais, essas formas, essas predisposições, em última análise, elas se desdobram e chegam a, por exemplo, aos princípios universais, né? Como eu já tinha falado. Eu acredito que a luminosidade é tão grande dos arquétipos em um nível a uma oitava maior, por assim dizer, que eu acho que se referem a um só tempo, né? Aos princípios universais, pai e mãe, tanto no universo como dentro do ser humano, e também nas representações arquetípicas, tanto dos instintos como também das imagens religiosas, enfim. E por último, na própria experiência humana. Aqui eu coloquei como se fosse uma escadinha, né? Aqui o princípio levado à sua máxima potência, por assim dizer, se é que se pode chegar a isso, representado aqui pelos princípios cósmicos, né? Ou princípios universais, depois representado na própria experiência humana vivida desde os tempos remotos, né? Nas imagens coletivas, nos arquétipos de imagens religiosas. E aqui, no degrau mais experienciável, né, o mais baixo, que na Cabala seria Malkuth, a experiência aqui humana, né, vivendo esse arquétipo também, de forma humana. Bom, pessoal, para finalizarmos, eu trouxe um trecho do livro A Energia Psíquica, onde Jung fala de um estado germinal onde a criança nasce. Esse estágio germinal é polivalente, ou seja, apresenta múltiplos valores ou oferece várias possibilidades. Deste estado germinal infantil é que se desenvolve o homem adulto completo. Esse estado germinal infantil parece ter como característica fundamental os instintos. Me parece que Freud viu nesse estágio preliminar a origem, por assim dizer, de onde provém a própria mente, ou seja, de onde a mente se desenvolve, né?
Ao que parece, ele viu esse estágio quase que exclusivamente sexual. Jung vai dizer que nesse estado germinal infantil estão escondidos não só os inícios da vida adulta, como também toda a herança que nos vem da série dos ancestrais e é de extensão ilimitada. Esta herança inclui não apenas os instintos que derivam já do estágio animal, como também todas aquelas diferenciações que deixaram traços hereditários atrás de si. Assim, cada criança nasce realmente com uma imensa incongruência dentro de si. Ou seja, pessoal, Jung fala que esse estado germinal é onde a criança nasce e esse estado germinal ele possui, por assim dizer, essas seguintes características. De um lado, o ser humano, a criança, né, ela nasce semelhante a um animal. Por que semelhante ao animal? Por causa dos instintos. Os instintos, eles derivam já do estágio animal, ou seja, da evolução que já aconteceu. Então eu coloquei esse lado, né, como uma condição natural, onde a criança nasce. Do outro lado, esse ser humano, ele nasce com a corporificação final de uma soma antiquíssima e infinitamente complicada de fatores hereditários. E aqui eu coloquei como condição espiritual. Aqui subentende-se condição espiritual no sentido de desenvolvimento de consciência, ou seja, condição espiritual no sentido de espírito humano, ou seja, daquilo que o homem já alcançou de espiritual em si mesmo. Por isso, aqui eu coloquei o trecho completo, né? Ele fala que nesse estado estão escondidos não só os inícios da vida adulta, como também toda a herança que nos vem da série dos ancestrais e é de uma extensão ilimitada. Esta herança inclui não apenas os instintos que derivam já do estágio animal, como também todas aquelas diferenciações que deixaram traços hereditários atrás de si. Essas diferenciações subentende-se o que a humanidade conseguiu de consciência, ou seja, conseguiu se diferenciar do inconsciente, né? Do inconsciente coletivo. Assim, cada criança nasce realmente com uma imensa incongruência dentro de si. De um lado, um ser mais ou menos semelhante ao animal, e do outro, a corporificação final de uma soma antiquíssima e infinitamente complicada de fatores hereditários. Esta incongruência interior é responsável pela tensão do estado germinal e é também o que explica muitos dos enigmas da psicologia infantil, certamente não desprovida destes enigmas. Ou seja, pessoal, a criança ela já nasce, todo ser humano, né, já nasce com esse conflito interior, porque de um lado tem os instintos, né, toda a derivação dos instintos, claro que os instintos já foram maior parte, né, a humanidade conseguiu direcioná-los para uma finalidade que não seja a finalidade original biológica do instinto, né, mas uma ação dirigida no sentido de consciência. Mas, por outro lado, também esse ser humano nasce com as diferenciações, aquilo que a humanidade já conseguiu em termos de consciência. Porém, essa diferenciação a gente sabe que ela não está completa. Ainda existem muitos conteúdos inconscientes que precisam vir à luz da consciência. Inclusive, esse trecho me fez lembrar de um outro livro que eu tinha lido no passado, o livro chamado O Segredo da Flor de Ouro, onde ele fala que, pelo nascimento, as duas esferas anímicas do consciente e inconsciente são separadas uma da outra. O consciente é o elemento da diferenciação individual e o inconsciente o elemento da união cósmica. O princípio da obra se baseia na integração de ambos os elementos pelo caminho da meditação, ou, no caso, para nós do Ocidente, pelo caminho da reflexão, né, da compreensão e do sentido.
Bom, lá no livro fala que o inconsciente deve ser como que fecundado pela submersão do consciente. Deve ser trazido à consciência juntamente com o consciente ampliado. E assim, ambos ascendem então a um plano de consciência suprapessoal na forma de um renascimento espiritual. Ou seja, a minha percepção é de que esse estado germinal de que Jung fala é onde se apresenta essa divisão, esse separamento, né, ou dessas duas esferas anímicas, do consciente e do inconsciente. Ou seja, o inconsciente aqui representado pela herança dos instintos, né, que vem dos animais, ou seja, quando o homem era totalmente inconsciente, e a herança da diferenciação, que é a condição de consciência do que já foi desenvolvido até hoje, né, pela humanidade. Então, pessoal, chegamos no final dessa aula e aqui estão os livros que fizeram parte da aula, né? São os mesmos. E agora a gente se vê na próxima aula ou nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.